Abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 4, dos versículos 17 a 24. Efésios, capítulo 4, de 17 a 24. E peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas durante a mensagem. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Síndrome de Gabriela. Já ouviram esse termo? Síndrome de Gabriela. Essa síndrome é dada à pessoa que ela não quer ter nenhuma mudança na sua vida. E ela é baseada no trecho de uma canção chamada Modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi, que diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Síndrome de Gabriela. Ela é uma expressão arrogante e ao mesmo tempo sem esperança. Admitir que precisa de mudança é difícil. Basta ter bons relacionamentos que você verá que precisará mudar em alguma coisa na sua vida. Ao longo da vida, certamente, nós já fomos confrontados com muitas pessoas que nos disseram: você precisa mudar nisso, você precisa mudar o seu jeito, você precisa mudar aquilo. Se você já passou por essa experiência, possivelmente teve a mesma experiência que eu já tive. Fiquei bravo, fiquei na defensiva, porque no fundo do coração, quando nós somos confrontados, o nosso enganoso coração começa a entoar um cântico de louvor para si mesmo, dizendo: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu vou ser sempre assim. Fábio, sempre Fábio. Todavia, nesta noite, o Senhor Deus, o Espírito Santo, Ele nos aponta o caminho que podemos encontrar uma esperança autêntica, uma esperança viva. Ele nos diz nessa noite: em Cristo, transforme-se. Em Cristo, transforme-se. Transforme-se porque a obra redentora de Deus, ela é perfeita, ela é completa. Porque em Cristo, quando estamos em Cristo, nós fomos justificados. Existiu uma sentença de condenação sobre nós, mas em Cristo nós somos declarados justos. Em Cristo nós estamos sendo santificados. Nós estamos num processo de transformação, um processo de mudança.
A obra redentora de Deus, ela é completa, porque em Cristo nós seremos glorificados. E essa é uma viva esperança. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Efésios 2, 8 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O Evangelho de Jesus impõe a obrigatoriedade de transformação de vida do verdadeiro cristão. Vocês escutaram isso? Então vamos ler juntos. O Evangelho de Jesus, vamos começar de novo. O Evangelho de Jesus impõe a obrigatoriedade de transformação de vida do verdadeiro cristão. Quem está em Cristo deseja ser transformado. Quem está em Cristo deseja ser transformado, porque a transformação, ela é necessária. A transformação, ela é real. A transformação é possível em Cristo. Cristo, ele não é um mágico. Cristo não é um coaching. Cristo é Deus. Ele faz novas todas as coisas. O versículo 10 de Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que nós somos feitura de Deus. Nós somos uma obra de Deus. Uma obra que Deus tem feito intencionalmente na nossa vida, nos moldando à imagem do seu Filho Jesus. Ele está restaurando a imagem de Deus em nós. Adão foi feito com a imagem de Deus, Adão e Eva. Mas quando eles pecaram, eles espalharam no mundo uma imagem distorcida de Deus por causa do pecado. Mas Jesus, como diz o apóstolo Paulo, que é o verdadeiro Adão, viveu uma vida perfeita. E nós, que somos discípulos de Jesus, nós podemos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Deus, Ele não oferece coisas pequenas, como ideologias. Ele não oferece coisas pequenas como descobrirmos uma melhor versão de nós mesmos. Isso é pouco para Deus. O que Jesus quer fazer é nos transformar. É nos transformar. Porque transformação é o desejo de Deus. Somos salvos pela fé, por meio da fé. Para recebermos o dom de Deus, tivemos que crer absolutamente na obra de Cristo, de todo o coração. Mas essa noite eu quero encorajar os irmãos que nós também precisamos da mesma fé para sermos transformados. Por isso, em Cristo, transforme-se. Rejeite totalmente a vida pregressa. Em Cristo, transforme-se. Rejeite totalmente a vida pregressa. Todos nós tivemos uma vida antes de pertencermos ao nosso Salvador Jesus. Alguns foram chamados cedo nos seus lares, aonde o evangelho foi exposto desde cedo pelos seus pais, por parentes, uma grande oportunidade de se arrepender do mal do coração, o pecado que é totalmente contra Deus. Outros foram chamados
adolescentes, jovens. Eu fui chamado jovem, outros são chamados quando adultos, mais velhos. E algo que nós temos em comum é que tivemos uma vida passada, uma vida pregressa. Tivemos, na verdade, uma pseudo-vida. Porque Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos totalmente alheios à vida que Deus oferece. Todavia, Deus teve misericórdia de nós. Se o evangelho ainda não alcançou o seu coração, esta noite você está sendo desafiado a seguir a Jesus, arrepender de seus pecados e voltar-se exclusivamente para Jesus, porque somente em Cristo existe a possibilidade de transformação. Nós chegamos à vida de Deus em Cristo. Ele nos chamou como estávamos. Ele não esperou que estivesse numa situação melhor para nos chamar. Ele nos chamou como estávamos, mortos dos nossos pecados, na nossa desobediência a Deus. Mas Ele não quer que permanecemos do mesmo jeito em que fomos chamados. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 17, no Senhor, o apelo dele é no Senhor, é em Cristo, não é por Ele, não é para assumir uma nova religiosidade, mas em Cristo, no Senhor, insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. É isso que o Espírito Santo nos desafia hoje, nesta noite, a não vivermos mais como vivíamos antes de conhecermos o nosso Senhor. E o desafio para outras pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Cristo. Cristo quer mudar a sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te aproximar de Deus e quer mudar totalmente a sua vida. O apóstolo cita as futilidades dos incrédulos. E esta é a palavra. A palavra não é não cristão, não é um politicamente correto. É uma palavra que de fato é agressiva, é incrédulo. Quem não está em Cristo não acredita, é um incrédulo diante de Deus. E essas futilidades quais são? Obscurecidos no entendimento, tem uma mente obscurecida. Vive na ignorância. Tem corações endurecidos. São insensíveis, depravados, isso mesmo, depravados, e são impuros. Quem não está em Cristo está nessa situação desagradável diante de Deus. Obscurecidos no entendimento, na ignorância, coração endurecido, insensíveis, depravados e impuros. E ele termina essa parte dizendo assim, e eles se entregaram com avidez, com muita fome, com desejo desenfreado. Eles mergulharam na maldade dos seus corações. Mas, quando alguém se achega a Cristo, Cristo, Ele muda todas as coisas, Ele faz novas todas as coisas. Ele transforma um coração, Ele transforma um entendimento obscurecido para um entendimento iluminado pelo Espírito Santo, iluminado pela verdade da palavra de Deus. Aqueles que se achegam a Cristo, Cristo transforma a ignorância dessas pessoas para um conhecimento da verdade proveniente de Cristo. Ele transforma corações endurecidos para corações quebrantados e arrependidos. Ele transforma pessoas insensíveis em pessoas afetuosas. Ele transforma os depravados em pessoas benignas. E os impuros, Ele purifica. Rejeite totalmente
a vida pregressa. Totalmente. Tudo isso deve ser rejeitado totalmente. Não é um pouco, é por completo. Na saga O Senhor dos Anéis, para aqueles que leram os livros, ouviram ou assistiram os filmes, é dado a Frodo, o Hobbit, a missão de conduzir o anel de poder de Sauron até a Montanha da Perdição para ser lançado nas larvas ali, para ser destruído. E depois de toda aquela saga, tudo aquilo que eles se aventuraram, quando ele chega diante da destruição do anel, ele pega o anel e fala: é meu. É meu. Ele não joga. Ele não lança o anel. Porque ele achava que ele possuía o anel, mas na verdade era o anel que o possuía. Quando nós não rejeitamos totalmente a nossa vida pregressa, nós nos assemelhamos ao Hobbit que diz: este anel é meu, ele é meu Deus, ele é minha riqueza. Cristo, o nosso Salvador, ele pagou um preço altíssimo. Ele pagou um preço de sangue. Se você está em Cristo, você o pertence. Você é posse de Deus. Ele comprou você. Aleluia. Por isso, por mais difícil que possa parecer abandonar todas as coisas, nesta noite, pela fé, rejeite totalmente a antiga vida, totalmente a vida pregressa. Não dá para caminhar com Cristo e mais um outro Senhor. Palavras do Senhor Jesus. Não dá para ter dois senhores. Não dá para ter dois senhores. Rejeite totalmente a vida pregressa. Mas o Espírito continua a nos encorajar nessa noite. E é dito a nós: imite exclusivamente a Cristo. Imite exclusivamente a Cristo. Jesus foi anunciado pelos irmãos aos Efésios. Jesus, ele é exemplo de pureza, de santidade, de sinceridade, de bondade. Ninguém que segue a Cristo verdadeiramente permanece o mesmo. Ninguém que segue a Cristo verdadeiramente permanece o mesmo. João e Tiago, os irmãos, eram conhecidos como filhos do trovão. Porque eles tinham um vozeirão? Não. Eram porque eles eram irados. Eles eram bravos, eram impacientes. Filhos do trovão. Mas em Cristo, o apóstolo João, porque Tiago foi martirizado logo cedo, ele é conhecido como apóstolo do amor. É ele transformado, o apóstolo do amor. Nenhuma pessoa que se aproxima de Cristo sai igual. O jovem rico que rejeitou o convite de Jesus para ser seu discípulo chegou feliz, mas saiu triste da presença dele. Zaqueu, conhecido como pecador por seu povo, ele renunciou os prazeres do mundo e foi elogiado por Jesus. Saulo, feroz perseguidor da igreja, quando chamado por Cristo, se transforma num servo fiel e que prega e proclama o evangelho em todo o mundo conhecido na época.
Quem segue a Cristo deve andar como ele andou. Assim diz o apóstolo João. Deus é luz e nele não há treva alguma. Sejam santos, diz o apóstolo Pedro, como ele é santo. Não existe evangelho sem transformação. A verdade que aprendemos de Cristo é que existe esperança. Esperança de não sermos mais os mesmos. É disso que nós aprendemos de Cristo. Cristo não nos ensina a vivermos do mesmo jeito, mas sim a participarmos da transformação da obra dele nas nossas vidas. Rejeite totalmente a vida pregressa, imite exclusivamente a Cristo e em Cristo transforme-se. Realize imediatamente o processo integral de transformação. Realize imediatamente o processo integral de transformação. Irmãos, o que está sendo dito esta noite não é para considerarmos uma possibilidade de optarmos em sermos transformados, mas é uma ordem que deve ser cumprida agora. A salvação é pela fé e a santificação, a transformação também é pela fé. Creia. Versículo 22. Fomos ensinados a despir-se do velho homem. 23. Renovar a mente. Versículo 24. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. São 3 ações, não uma. Concordam comigo? São 3 ações, 3 passos de transformação. E não uma. Por isso que eu coloquei, realize imediatamente o processo integral de transformação. Porque eu noto que muitas pessoas, elas param na primeira. Um exemplo. Um casal que costumeiramente briga, é impaciente um com o outro. E aí chega um determinado momento eles falam assim: eu acho que nós estamos brigando demais. Nós precisamos parar, porque o clima está pesado. Eu a amo, eu amo você, mas a gente não pode ficar assim, tá errado. Perdão. E para por aí. Tá certo esse primeiro passo de despojar, de tirar a velha roupa, a roupa do velho homem, do antigo eu? Sim, mas o processo não para aí. Ele continua. E eu digo isso porque eu já conversando com alguns casais, que a casa estava em guerra, muitas brigas. Depois de um tempo, você conversa como estão as coisas lá no lar, e ele fala assim: está o céu. Uau, glória a Deus. Me diz mais. Já são 3 meses que nós não discutimos mais. Ok, me diz mais. Dizer o que, pastor? É o céu. Não brigamos mais. Não. São 3 passos. São 3 fases do processo de transformação. É um processo integral, completo. Você precisa sim abandonar a prática ruim de discutir, mas precisa renovar a mente. Precisa renovar o coração. Com o quê? Com novas ideologias? Com livrinhos de 100 ideias de como ser um casal feliz? De como ter o seu casamento melhor? Não, você precisa renovar a sua mente com o Evangelho de Cristo.
E nós temos aqui uma receita, vamos dizer assim, na própria carta aos Efésios, capítulo 5. Maridos, vocês não amavam mais, destratavam a esposa, arranque a roupa do velho homem, renove a mente com o quê? Com a verdade. Qual é a verdade? Eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Esposa brigava com o marido, impaciente com ele, não quer mais. Tira a velha roupa e renove a mente com a palavra de Deus, com o evangelho que diz: seja submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. Não é apenas deixar de brigar, é tomar o passe da renovação do entendimento. É isso que o evangelho proporciona a cada um de nós, verdadeira transformação. E uma vez que nós estamos renovando o nosso pensamento com a verdade que vem de Deus, nós fazemos o que agora? O terceiro passo. Nós vamos agora vestir a roupa. E vestir a roupa da pessoa de Cristo é assumir mudanças permanentes. Mudanças permanentes. Se não der os 3 passos, voltará para o engano que corrompe o coração. Logo. Vamos continuar a leitura do capítulo 4, porque eu termino aqui com vocês dizendo: tenha fé em Cristo, Ele irá transformar você. Transformação fará parte da nossa vida. Porque quando eu deixar as práticas ruins, eu renovar a mente com o evangelho de Cristo e assumir mudanças permanentes nessa nova roupa que nós recebemos do nosso Senhor, nós deixaremos a mentira e falaremos a verdade. Versículo 25. Deixaremos a ira e resolveremos os problemas com sabedoria, não dando lugar ao diabo. Versículos 26, 27. Deixaremos a maldade e faremos bem para quem precisa. Versículo 28. Versículo 29. Deixaremos de usar palavras que destroem e usaremos a nossa boca, a nossa língua para edificar e transmitir graça, transmitir vida, transmitir uma viva esperança. Versículo 30. Deixaremos de entristecer o Espírito Santo com a amargura, indignação, a ira, gritaria, calúnia, maldade, porque a transformação que Cristo nos dá nos tornará bondosos, compassivos para com todos, perdoando uns aos outros, porque nós já recebemos de Cristo todas as bênçãos celestiais. É o Senhor que nos dá condições de experimentarmos verdadeira transformação. Quantas vezes eu deixei o meu pensamento enganoso corromper o meu coração diante da verdade de Deus, dando desculpas de: eu nasci assim, eu não tenho jeito. Na sua força, na minha força, na nossa força, realmente não há esperança, não tem jeito. Mas a esperança está em Cristo. Ele transforma. E eu termino lendo o versículo 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto,
que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Irmãos, irmãs, Igreja do Senhor Jesus, em Cristo, transforme-se. Vamos orar.